noite, amém? Porque o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo. E glória a Deus, né? Estava lotado isso aqui de manhã, tinha pessoas. Hã? Não entendi. Ok. E é a palavra profética. Vão ter dias que muitos vão querer entrar e vão ter que ouvir lá de fora. Eu disse isso outro dia pelo Espírito, e é uma verdade, isso vai acontecer em nome de Jesus. Porque eu creio que quando você está buscando e não cessa de buscar, você persevera naquilo que você está fazendo, e a palavra fala sobre perseverança, certamente você vai atingir o alvo, e vai ser maduro e completo, não tendo falta de coisa alguma, porque é o que diz a palavra, eu creio no que diz a palavra, amém? Diga, eu creio no que diz a palavra. Que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Eu quero fazer um preâmbulo aqui antes de entrar efetivamente na mensagem, que é uma pré-entrada. Eu quero primeiro dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. Amém. Mas por outro lado, onde tem uma multidão para ouvir a palavra, se tiverem 4 ou 5 com um coração incrédulo e coração duro, a palavra não vai fazer tudo o que ela veio para fazer. Sabia disso? Jesus, na sua própria terra, em Nazaré, onde ele morava, ele foi lá pregar o evangelho e diz que lá ele fez poucos milagres, ou melhor, ele curou poucas pessoas, por causa da incredulidade deles. Nem com Jesus o negócio funcionou, por causa da incredulidade que havia lá no meio do povo dele, da terra dele. Mas eu creio que você não está incrédulo, amém? Amém? Que o teu coração está bem disposto, ele não tem reticências no seu coração, para que você não receba o que na realidade Deus quer falar contigo, porque Deus quer falar conosco. Eu creio que vai falar. Se você quiser, teu coração estiver aberto, vai ser tremendo, em nome de Jesus. Mas o que diz aqui é o seguinte, 1 Coríntios 13, 13. Agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Lógico, evidente. Você pode ter tudo, mas se não tiver amor, nada será. Mas veja bem o que está dizendo aqui. O que permanece, a fé, a esperança e o amor. Não está dizendo, olha para mim, aqui, para você receber, amém? Porque o meu intuito é que você receba. Se você não estiver prestando atenção, você vai perder coisas, o inimigo vem e rouba. Ele não vai roubar em nome de Jesus, amém? Ok. Aqui não está dizendo que você deve excluir a fé e a esperança, tá? Está dizendo apenas que o amor é o maior. E outro, o amor não é dom. Porque senão Deus seria injusto. Quer dizer, uns teriam amor, outros não tinham. Ou seja, ele daria amor para alguns e para outros não. O amor dele é indiferente de quem a pessoa seja. Até para o pecador que está aí na rua. Deus ama indiferentemente daquilo que a pessoa é ou deixa de ser. Por isso que o amor não é dom, é uma coisa que está inerente, precisa estar inerente em nós. Nós precisamos praticar esse amor, amém? Ok. Mas aqui está dizendo que, aqui diz que não exclui a fé e a esperança, isso é importante. Tanto é que Paulo, quando ele estava para ser recolhido, ele disse, terminei a carreira e guardei a fé. Se ele tivesse só o amor e não tivesse fé, o que será que ia acontecer com ele? E a palavra diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é verdade? Não diz isso a palavra? Uma questão de fé. Por que eu estou dizendo isso? Na sexta-feira eu recebi um chamado do Eduardo, que até se batizou aí na quinta-feira mesmo. O Eduardo Brisa, que o Pedro que trouxe ele para a igreja. E ele falou sobre o filho dele, um médico, que mora no mesmo condomínio dele, lá em Sorocaba, e que ele estava muito mal, depressivo,
não andava quase, teve um problema na coluna que atingiu o nervo, e mal ele conseguia andar, 60 dias sem trabalhar. Por essa razão, ele já estava muito oprimido e depressivo mesmo. E ele foi conversar com o filho dele, se o filho dele aceitaria que eu fosse até lá para falar com ele. Ele falou, sim, pode mandá-lo aqui, pode trazê-lo. Eu fui junto com o pastor Orlando, não queria ir sozinho, então eu fui com ele, vamos lá. Aí chegamos lá, fomos primeiro na casa do Eduardo, nós conversamos, eu comecei a ministrar, a esposa dele. E aí nós fomos até a casa do filho, que mora um quarteirão da casa dele. E eu comecei a conversar com ele. Ele já estava assim, já quase não conseguia mais ficar sentado, quando eu estava conversando. E eu comecei a falar primeiramente para ele sobre o reino espiritual. Foi o que o Espírito Santo me conduziu a falar. Eu comecei a falar com ele, mostrar como funciona o reino espiritual, tal. E de repente, Deus me mostrou que havia um ciclo maligno na vida dele, que a cada 10 anos o diabo vinha para tentar matá-lo. O espírito de morte vinha, e ele começou a mostrar algumas coisas, e aquilo tudo me fez conduzi-lo pelo Espírito Santo a Cristo. Eu apresentei Cristo a ele, e ele entregou a vida a Cristo. E ele disse, logo quando eu comecei a conversar, ele falou, você sabe que eu sou um homem da ciência, por ser médico. Muitas vezes as pessoas são mais complicadas para entender as coisas de Cristo, as coisas espirituais, né? Mas ele acabou abrindo o coração, ele compreendeu, ele entendeu, ele quis e entregou a vida a Cristo. Foi tremendo. E aí teve muitas coisas, eu estou sendo bem sucinto, estou falando bem resumido, porque é uma história longa. Eu conversei muito com ele, para que chegássemos até Cristo e tudo. E tinha uma mulher tinha se suicidado dentro daquela casa. Ela tinha sido a dona da casa, e quando ela morreu, se suicidou lá dentro, o filho acabou vendendo para ele, depois de uma situação toda lá. Ele acabou ficando com a casa, porque é uma casa que ele desejava já há muitos anos. Mas aí Deus mostrou que o inimigo o atraiu para aquela casa. Foi um chamativo do inimigo para trazê-lo até lá. Depois eu mostrei para ele tudo que tinha acontecido espiritualmente. E aí ele me levou até o quarto, uma suíte onde ele dormia. E ali, que é naquele lugar que a mulher tinha se matado, eu orei, ministrei a vida dele. Depois subimos até o escritório dele, que fica no último andar da casa. E ali eu senti pelo Espírito, como se Deus estivesse falando, é agora. Eu orar e ele ser curado. E por isso que eu falei essa passagem aqui, porque eu estava com muita fé, eu tinha convicção que ele ia ser curado. Aleluia. Falei, agora vamos orar por você e Deus vai te curar. Deus faz a obra completa, eu disse. Então vamos lá. Aí eu orei por ele, tal, ministrei a vida dele, e falei, bom, ele não conseguia andar quase, hein? O pastor Orlando estava lá, é a minha testemunha aqui, que não me deixa mentir. E estava tomando morfina, altas doses de morfina, e mesmo assim não parava a dor. Estava terrível a situação dele. Ele estava desesperado, aí minha esposa também acaba ficando mal, porque eu não estou indo trabalhar. E aí eu orei, eu falei, põe a mão aí. Porque pensava que todo o nervo, é um negócio terrível. Ele andava assim, pendendo. Mesmo que conseguisse andar, ele andava assim, pendendo para o lado direito, tombando. Falei, anda aí agora, põe a mão primeiro. Cadê a dor? Não estou sentindo dor. Aleluia. Falei, começa a andar aí agora, você vai andar normal. E veja bem, você estava, depois, com o tempo, você acaba estabelecendo o hábito de andar torto. Mas você vai andar direito, anda aí, porque já não tem mais nada. E ele começou a andar normal, andando, e começou a andar normal. Amém? Para a honra e glória do Senhor, dê um aplauso a Jesus. E aí o pastor Orlando ministrou a esposa, e ele juntos também. E aí eu falei para ele, nós vamos fazer um culto de ações de graças aqui nessa casa. E tem umas coisinhas para tirar de lá também, eu expliquei para ele. Ele já sabe, eu mostrei na palavra, porque não adianta você falar, isso aí não presta, isso é bicho. Mas tem que ministrar.
Tem que ministrar, para ele saber. Aí eu ministrei, mostrei todas as partes na palavra que falava sobre imagens. Não são muitas, algumas. São algumas. Mas ele entendeu, mas só como aquelas imagens, pequenas imagens, são da esposa, ele ficou de conversar com a esposa e explicar para ela, dentro da palavra, o que aquilo significa, para que seja tirado. Mas ele entendeu perfeitamente, aí falou, bom, vamos ter um culto aqui, e já no coração, fazer um move aqui. Aleluia. Porque Deus quer salvar muita gente daquele lugar, gente. Você não tem ideia o que Deus pode fazer através de uma pessoa que é alcançada. Porque se torna um testemunho para os outros também. Aí, de repente, o Espírito Santo vai lá e começa a curar, começa a batizar, começa a restaurar, e acontece um avivamento. Aleluia. Eu gosto do avivamento. Porque o avivamento resolve muita coisa, sabia? As pessoas se quebrantam, deixam de ser orgulhosas, se convertem, e o Espírito Santo arrasa. O que aconteceu lá? Deus arrasou. E ele, vamos fazer tal. Aí nós nos dirigimos até a casa do Eduardo, que fica um quarteirão, pai. E aí nós chegamos lá, falamos, não, vamos fazer alguma coisa, só para uns pedaços de frango. Não se preocupa com isso. Mas aí o filho falou, não, nós vamos... E o filho foi normal lá, andando. Normal. Falou, não, vamos almoçar numa churrascaria, não. E aí, bom, para não ficar chato, bom, vamos lá. Vamos lá com ele. Ficar chato não, vamos comer umas carnes, né? Não é verdade? Aí nós fomos lá, mas eu me agradei e fiquei muito feliz porque ele foi normal, andando, conversamos um montão. Tomei uma bronca porque eu não avisei a aposta. Mas tudo bem, está tudo certo, nós já nos arrumamos aqui. Porque ela sabe que foi por uma boa causa. Porque na conversa, a gente sabe, acaba esquecendo de avisar. Então, mas foi uma grande bênção. Olha o que Deus faz, gente. Agora, se não tivesse com fé e cheio do Espírito Santo, com certeza, talvez ele nem fosse curado. Talvez nem aceitasse a Jesus. O que esse cara está falando aí? Mas é o poder do Espírito Santo, porque não sou eu. Mas se você está cheio dele, ele faz a obra. Ele te dá estratégias, como ele me deu lá, para mostrar tudo o que estava acontecendo. Os pontos nevrálgicos da vida dele, aquilo que estava mais importante ali, nas coisas que tinham acontecido. E, de fato, o diabo quis matá-lo muitas vezes. Até derrubar um avião uma vez, o diabo quis, porque ele tinha 8 anos de idade, aí fomos contando. Realmente... tinha um ciclo na vida, mas foi quebrado aquele ciclo, né? Aleluia, Deus é tremendo, não é? Aleluia, mas vamos pregar a palavra, glória a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o recado é o seguinte, seja cheio do Espírito Santo. Que muitas coisas vão ser dirimidas na sua vida, com certeza. Amém? Ok, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículos 3 e 4. O tema é o seguinte, se livrando do círculo vicioso. Tem muita gente na igreja, de modo geral, que está no círculo vicioso e não percebe. Toda semana é a mesma coisa. Vamos no shopping. Estou falando que não deva ir, não é isso que eu estou falando. Vamos, e sempre as mesmas murmurações, os mesmos queixumes, as mesmas práticas, as mesmas palavras. As mesmas histórias. Vamos agora na casa do fulano, vai ter uma festa lá, vai ter um coquetel. Vamos agora na casa, vai ser aniversário de fulano. E eu estou dizendo, não é que não seja para ir, não é isso que eu estou dizendo. Mas acontece que é um círculo vicioso que a pessoa acaba se enredando nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a mensagem. Você vai ver. Versículo 3, pode pôr lá, pode pôr, está autorizado a pôr, porque eu fui... Me sugeriram em casa que é melhor que se coloque lá, mas é o seguinte, você vai ter, quando eu falar olhe para mim, você vai olhar para mim. Ainda que você não goste muito de mim, mas não importa, é para você entender. Glória a Deus. Amém. Você que está aí ouvindo, vai ouvir direitinho, hein? Você que está em casa ouvindo pelo computador. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ok, tinham 10. 5 nécias e 5
prudentes. Em outras traduções diz também insensatas, e outras traduções diz loucas. Nécia, uma pessoa incoerente, imprudente mesmo, né? Ao contrário de prudente. Uma pessoa, eu vou ser mais forte, ignorante, espiritualmente falando. Mesmo sendo conhecedor da palavra. Não adianta a pessoa conhecer a palavra, pode conhecer de capa a capa. Mas, bom, versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, até aí. Então, eu fui levado ao entendimento que as insensatas eram, aqui representa a igreja, tá? Ok? As 10 representa a totalidade da igreja. A gente sabe que Jesus está voltando. É que, veja bem, eu falo certas coisas e muitas pessoas pensam que eu sou herético. Mas não sou só eu que está falando isso. Eu preciso falar um negócio aqui. Agora, em nome de Jesus. É o seguinte. A partir de 1947, em 11 de novembro, nós sabemos muito bem que foi oficializado o Estado de Israel numa votação da ONU, e participou um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. O Bolsonaro até citou ele quando ele foi falar lá, agora, quando ele esteve em Israel, na conferência, ele falou sobre isso. Mas não é em 14 de maio de 1948, espera aí, eu vou chegar lá. Em 47, neste ano, se formou um clube dos cientistas da bomba nuclear, de cientistas atômicos. Se formou mesmo um clube, ou uma confraria que seja. E eles estabeleceram um relógio, como se fosse um relógio profético, e colocaram o ponteiro às 11. E a partir de 1947, e depois de alguns anos, começou a tal da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na época, a União Soviética, porque ainda não tinha sido esfacelada a União Soviética, hoje é Rússia, né? As nações foram divididas lá e tal. E a partir dali formou-se esse relógio para mostrar sobre o perigo, a proximidade de uma guerra nuclear. Porque a terceira guerra vai ser nuclear, vocês não tenham dúvida. Vai durar menos de 24 horas, quando tiver. Ok? Mas eu não quero te assustar, porque nós somos crentes em Cristo, somos cheios do Espírito Santo, e conosco não vai acontecer nada. Porque Jesus volta. Quando estiver começando isso, Jesus volta. Por que eu estou dizendo isso? Começou lá esse negócio do relógio da meia-noite. Olha, relógio da meia-noite sobre o conflito nuclear. Porque a partir das bombas de Hiroshima e Nagasaki, eles viram que o negócio, a encrenca era grande. Porque logo depois a Rússia também começou a ter a bomba nuclear, depois a China, depois a Paquistão, Índia, e foi indo, Israel. Em muitos países hoje tem a bomba nuclear. Até a Coreia do Norte. Então, por aí vai a coisa. Eles começaram a estabelecer esse relógio, e foi justamente no ano em que foi formado o Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, foi declarada a independência de Israel. E ali foi oficializado, de fato, o Israel como uma nação. Porque foi a independência, 14 de maio foi a independência. Então, você pode começar a contar a geração da figueira a partir dali. E Jesus falou, quando está falando da proximidade da vinda dele, ele falou, olhai para a figueira. A figueira representa a nação de Israel. Quando ela começar a florescer, eis que está perto. Não passará esta geração, Jesus fala em seguida, sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração ele estava se referindo? A geração da figueira. Então, a partir do começo da figueira, da nação de Israel, começou a se contar o tempo da volta de Jesus. Ou, melhor dizendo, da vinda de Jesus. Volta quando ele pisar aqui, mas vinda quando ele vier nos ares para arrebatar a igreja. Porque tem 2 eventos aí. Amém, amados? Vocês estão entendendo bem? Ele vai pisar quando for para estabelecer o milênio junto conosco. Nós vamos voltar, melhor dizendo, junto com ele. A palavra diz isso lá no livro de Judas, em algumas passagens. Então, a partir dali se conta como um calendário da volta de Jesus. Tanto é que exatamente em 47 eles estabelecem este relógio.
E o que mostra, o que eles querem dizer a respeito daquele relógio? Por exemplo, hoje, o relógio faltam 2 minutos para meia-noite. A meia-noite é quando estourar uma primeira bomba aí. E eu vou te dizer uma coisa que vai acontecer. Quando estourar a bomba, não sei se vão estourar muitas, quando estourar uma, ou quando tentarem invadir Israel, Israel solta alguma bomba lá, que pode ser que isso aconteça. O que vai estar sinalizando isso? Que Jesus está nos ares. Alô, que Jesus vai estar nos ares. Porque a palavra fala, depois adiante, eu nem ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo me conduziu. Porque quando disserem, quando ele fala aqui, e à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Eu entendo, não estou dizendo que é uma revelação, mas eu entendo que o grito vai ser uma bomba. Porque aí todo mundo vai correr para as igrejas. Todo mundo vai correr. Porque as insensatas também correm para querer se encontrar com o noivo. Pessoas que muitas vezes estavam fora de congregar, e congregar é importante. Fala lá em Hebreus capítulo 10, 25. Não deixe de congregar. Como é costume de alguns. Ainda quanto mais que vê que aquele dia vai chegando. Que dia? O dia de se encontrar com Jesus. Olha como ele alerta a respeito disso. Então vai vir uma multidão para as igrejas. As igrejas vão ficar abarrotadas. Mas só que aqueles que vão vir correndo, depois de estarem afastados, ou mesmo conhecendo a palavra, e ir na igreja de vez em quando, eles não vão ter azeite, eles não vão estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que tem azeite é aquele que está cheio constantemente do Espírito Santo. Amém, amado? Aí não vai adiantar. Porque o Espírito Santo vai deixar de ser, vai deixar de encher as pessoas. Vai cessar o azeite. E só vai ter o azeite aqueles que já estiverem cheios do Espírito Santo, estiverem íntimos com Deus, estiverem andando na presença de Deus, estiverem lá congregando, amando e realmente apaixonados por Deus, sempre cheios da unção de Deus. Para esses sim, esses vão ser arrebatados. Para mim, é isso que significa meia-noite. Meia-noite. Por que eles vão criar um relógio atômico? Justamente em 1947, porque foi logo depois do término da Segunda Guerra. A Segunda Guerra terminou em 45, com a explosão das 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas foram de 15 quilotons, cada uma. 15 quilotons compreende 15 mil toneladas de dinamite, ou 15 mil quilos de dinamite. 15 mil quilos de dinamite. 1 quiloton, que foi a potência da explosão. Agora, hoje, a bomba menor tem 1 megaton. O megaton é 60 vezes mais forte que aquela de 15 quilotons. 1 megaton. Porque megaton compreende que é mais forte que quiloton. Estão entendendo, né? Amém, amados? Então, veja bem, pode ser isso mesmo, porque ele fala meia-noite. E você vai começar, você começa a olhar para isso e fala, mas o que quer dizer essa meia-noite? Meia-noite é um alerta, é um grito, que ele chegou. Porque eles falam, vem aí, ele já está no ar. E aí vai ser o momento em que a igreja ungida vai ser glorificada, porque o Espírito Santo vai estar cheio na vida dela. Vai estar tomando a vida dela. Mas as outras não. Entenderam? Mas a mensagem é o seguinte. Como é que vão estar as insensatas, ou as nécias, ou as loucas? Elas vão estar presas num círculo vicioso. E para mim, o círculo, e é isso mesmo, o círculo vicioso são os cuidados dessa vida. Que tudo é mais importante do que Deus, tudo é mais importante do que congregar, tudo é mais importante do que comunhão, do que a unidade, tudo é mais importante do que isso. Então as pessoas vão estar só cuidando das coisas que lhe interessam. Agora que nós vamos fazer a viagem tal, vamos no lugar tal, vou falar de novo, não é que não deva fazer, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem uma coisa que é muito mais importante, você ser cheio do Espírito Santo. Você ser governado pelo Espírito Santo. Você ser guiado nos teus pensamentos e atitudes pelo Espírito Santo. Você amar a sua igreja, você amar o seu irmão, você amar as coisas de Deus, você amar a palavra de Deus, você ser um verdadeiro adorador. E aí, isso vai
significar que você sempre vai estar cheio do Espírito Santo, amém, amados? Você vai fazer parte das prudentes, das que têm azeite. E eu comecei a pensar nisso, é verdade. Jesus falou isso quando alertava sobre a sua vinda. Ele falou, olha, sejais vigilantes, orai o tempo todo, não fique nos cuidados dessa vida, que ele fala lá em Lucas, capítulo 21, a partir do 34, se eu não me engano, ele começa a falar isso, glutonaria, bebedice. E glutonaria, bebedice implica uma porção de coisas, não é o cara encher a cara. Ele pode gostar de bebida, mesmo que ele não beba. Lá em Provérbios 31, fala do Lemuel. Ô Lemuel, não é próprio dos reis, nós somos reis porque somos filhos, amém? Não é próprio do rei desejar bebida forte. Não é que ele bebe, ele diz desejar bebida forte. Não é próprio dos reis beberem vinho. Bem, eu não sou contra quem bebe vinho, não é isso que eu estou falando. Mas veja bem, eu, por exemplo, não bebo porque eu sei que não é bom para mim. Eu tomava antes um cálice, aí alguns anos atrás, mas Deus pegou no meu pé e falou, olha, você é meu ungido. Aleluia. Você quer perder a unção? Porque tem casos e casos. Eu falei, não, eu quero a unção de Deus. Amém? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, são cuidados desta vida. E eu comecei a entender isso. Isso leva a pessoa a um círculo vicioso. E círculo vicioso é vício que fala. Acaba se criando um vício da pessoa sempre estar naquele negócio e não consegue sair de lá. Se torna um cativeiro. E está levando muita gente para longe de Cristo. Longe da verdadeira unção. Abra aqui em Eclesiastes capítulo 1, versículos 8 e 9. Amém, amados? Quero falar rápido, estou falando rápido, porque vai ter ceia. Mas eu quero que você entenda a mensagem em nome de Jesus. Aleluia. Bom, você já está entendendo. Eclesiastes 1, está entendendo, né, Eda? Então vamos correr. Vamos ser cheios. É isso aí. Eu gosto disso. Glória a Deus. Vamos lá. Todas as coisas são canseiras. Olha que o pregador, Eclesiastes é o pregador, olha o que ele está dizendo, amados. Porque o Salomão ficou encardidaço. Porque ele começou a ter muito dinheiro. Subiu na cabeça dele, começou a arrumar um monte de mulher. 300 concubinas e 700 princesas. As princesas eram só para fazer aliança com as nações. Princesa implica que é filha do rei. Então as princesas lhe serviam para fazer aliança. E estes reis lhe pagavam impostos. E todos os anos se levava Salomão 666 talentos de 666. Olha de onde surgiu a sabedoria do negócio do anticristo. E ele ficou encardido, levou um monte de deuses para a nação. Moloque, sacrificava crianças. Astarote, a deusa da sexualidade. Agora, você vê por isso que ele tinha tantas mulheres assim. E um monte de coisa. Entupiu a nação de falsos deuses, de feitiçaria, de macumbaria. O cara ficou louco. Aí, conforme ele foi ficando velho, ele começou a entender, tudo isso que eu fiz foi canseira, foi um círculo vicioso na minha vida. Todas as coisas são canseiras mais do que ninguém se pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir, ou seja, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Ele estava enfadado. Depois ele se arrepende. No fim do livro de Eclesiastes, você vai ver um Salomão arrependido de tudo que ele tinha feito. Não sei se foi salvo. Aposto que você está falando, não sei se foi salvo. Um cara para fazer o que ele fez, não sei se foi salvo. Eu tenho dúvidas da salvação. Bom, se ele se arrependeu efetivamente, ele foi. Mas ele trouxe muita coisa ruim para a nação. Mas amém. Mas olha o que ele fala, e você vai ler aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 2, ele falou, as coisas daqui, quando você corre atrás das coisas daqui, se tornam vaidade e aflição de espírito. Por que aflição de espírito? Porque você entra num cativeiro e não consegue sair. Círculo vicioso. Eu estava com o pastor César essa semana sobre o círculo vicioso. Isso é uma coisa que acontece na vida de algumas pessoas e não percebem.
Elas estão num círculo vicioso. Sabe como você faz para sair do círculo vicioso? Vamos começar a ver isso. Ok, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus começa a falar sobre uma coisa. Tem luz em você, amém? Amém. Mas essa luz, porque foi aceso o teu Espírito Santo, pelo Espírito Santo, porque foi aceso pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, só que muita gente deixou isso começar a apagar, porque começou a perder o azeite. Mas Jesus fala algo aqui, em Mateus capítulo 5, eu vou falar alguns versículos depois, no andar da carruagem, sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Aponta para você, eu sou a luz do mundo. Porque é Jesus que está falando, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que não pode? Porque todo lugar que você passa, se tem uma cidade edificada sobre um monte, você vai ver. É diferente se ela está em algum buraco. Você não consegue ver. Mas se está sobre um monte, por exemplo, à noite, você vai ver luz lá em cima. Alô? Qualquer lugar que você tiver, você vai vê-la, porque à noite ela vai estar cheia de luzes. Olha Deus, ele está dando um exemplo, como uma parábola. E nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, ou, vamos dizer assim, hoje não seria vasilha, mas seria, por exemplo, se acende uma vela, uma lâmpada, e coloca ela dentro de um armário e fecha a porta. Ninguém vai ver. Né? Ninguém vai ver a luz, nada. Você fechou, trancou a luz. Ok. Mas no candelabro ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Só quem pode resplandecer é aquele que está cheio do Espírito Santo. Por isso que eu fui empurrado por Deus a fazer o seminário sobre o Espírito Santo. Quem que veio? Foi tremendo ou não foi aquele negócio? Até eu fui impactado. Foi demais. Eu creio que mais de 30 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Não sei, até mais. Eu não contei. Mas sei que foi um arraso aquele dia. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Então é isso que Jesus está falando. Nós somos luz. Mas essa luz, ela precisa de azeite. Aponta para você e diga, eu sou luz. Mas essa luz que eu sou, precisa sempre estar cheia do azeite. Senão ela apaga. Yeah. Olha o que Paulo diz também. Isso é interessante, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. E ali, naquela passagem, naquele contexto, fala a respeito do tempo da vinda de Jesus também. Por aquilo que ele diz. Amém? Ok, vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Pode pôr, hoje está autorizado. Você está pondo? Muito bem. Ponha, porque senão não vai ter problema em casa hoje. Talvez ela faça até uma pizzinha, não sei. Hã? Não, aí não. Aí é abuso. Ela está cansada, coitada. Ela está assim, ela precisa de descansar. Amém? Então, ela está dizendo, se vira hoje. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. A lâmpada está sempre acesa, é o que ele está dizendo. E olha, por que ele diz isso? Se você for ver, versículo 1, por exemplo, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem, versículos 1 e 2, que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ele está falando, olha para vocês, não precisa vocês ficarem preocupados, porque vocês sabem dos tempos. Eu não preciso falar dos tempos, porque vocês sabem dos tempos. Então, dos tempos nós podemos saber. Nós não podemos saber do dia e da hora. Amém? Mas dos tempos nós podemos saber. Uma, porque Jesus deixou indicativas. E outra, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrando, olha os sinais de que falou a palavra. Olha isso, olha aquilo, olha, que nem eu falei do relógio aí. E olha essas coisas que estão acontecendo, as luas de sangue, os sinais da luz, sinais do sol. E tantas coisas que foram nos deixadas como sinais.
e a própria figueira. E aí o maior sinal é Israel, gente. Porque Jesus falou, olha para Israel, quando ele fala, olha para a figueira. Eu estou olhando para lá, eu estou vendo os acontecimentos, eles já construíram o altar do sacrifício para o templo. Agora, amados, quando a igreja foi levantada, nós nos tornamos, isso eu preciso falar, nós todos nos tornamos casa de Deus. Deus não precisava mais de um templo em Jerusalém, onde se faziam sacrifícios em nome da lei, para encobrir pecados. Então, só lá que eles adoravam a Deus, só lá que eles buscavam a Deus. Mas aí, quando veio o advento da igreja, a partir do dia de Pentecostes, acabou aquele negócio, porque o templo foi destruído pela própria profecia de Jesus, que ele falou, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, e veio o exército de Roma, e depois é uma outra história, eu quero pregar sobre isso, sobre o que aconteceu lá, quando Tito veio com o exército, e cercou Jerusalém, porque houve uma briga lá dos judeus, os judeus começaram a se rebelar contra o domínio de Roma, e houve uma rebelião, então ele foi mandado para lá para aplacar a rebelião, mas não para destruir templo, não para destruir a cidade de Jerusalém, porque Roma, quando eles tomavam posse de uma nação, eles não destruíam os memoriais, eles não destruíam as esculturas, eles não destruíam os templos, eles não faziam isso. Não era a prática de Roma fazer essas coisas. Mas quem fez foram outras pessoas que pertenciam aos exércitos de Roma, que essa é uma outra história que eu quero pregar qualquer dia para vocês entenderem até de onde vem o anticristo. Amém? Não vou pregar sobre isso agora. Mas nós sabemos que o templo foi destruído, esse que é o negócio, e a partir de lá acabou o templo. Deus começou a morar em nós, não mais dentro de um templo feito por mãos. Amém, amado? Começou a era da igreja. E hoje Deus habita dentro de nós. Agora, quando você olha, ele já tendo todos os preparativos para o terceiro templo, até o altar do sacrifício, para eles começarem a sacrificar as ovelhas, os animais, etc. e tal. E ele já tem a 10ª novilha vermelha. Se você quiser, procura aí no Google, que você vai achar. E quando viesse a novilha vermelha, porque ela não pode ter mancha nenhuma. Só pode ter no máximo, acho que 1 ou 2 pelinhos de outra cor. Que é o que eles... que é o máximo que pode ter. Então, eles sabem, quando começasse a ver a novilha vermelha, que era uma coisa rara, é porque realmente o Messias estaria próximo. O Messias deles, que vai ser o anticristo. Então, quando começa a olhar para todas essas coisas... Geração da figueira, 70 anos. Em 14 de maio de 2018, 70 anos. Nós já estamos nos aproximando dos 71. Já está passando a geração. O que vai acontecer daqui para frente vai ser enfado e canseira, porque fala no Salmo 90, versículo 10. A vida de um homem, 70 anos, ele estava falando de geração. Se passar disso, chega a 80, o que vai ser enfado e canseira e nós voamos. Então, nós estamos no tempo do enfado e da canseira. E muita gente não vai perceber. Mas nós sabemos os tempos e as épocas. É tempo de estar cheio do Espírito Santo. Para depois a gente para não ficarmos fora do que vai acontecer. Amém, amados? Porque se não estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos perder o maior evento da história. Sermos arrebatados. Estarmos com Ele para sempre. Amém, queridos? Então, nós somos filhos da luz. Diga, eu sou filho da luz. Então, essa luz que sou eu sempre vai precisar brilhar. Você comeu o que hoje? Diga, essa luz que sou eu sempre vai precisar brilhar. Então, abra aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Amém, queridos? É depois de Tessalonicenses. Depois de 2 Tessalonicenses. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo... Falei, 2, né? Então, depois do 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós.
Mediante quem? Que depósito é esse? O que as virgens prudentes tinham? Hã? Azeite. E o que ele está dizendo? Mediante o Espírito Santo guarda o bom depósito. Não perca o azeite. Tenha sempre o azeite. É o depósito. Ele fala aqui também, no versículo 12. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? Dia da volta. Dia da vinda. Olha que tremendo. Paulo, ele passou por açoites, apedrejamentos, prisões, períodos de rios, naufrágios. Foi acusado, foi açoitado de tudo quanto é jeito, foi perseguido, passou por traições entre os irmãos patrícios, que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, e muitas coisas. Não é por isso que ele deixou de ser cheio do Espírito Santo, mesmo passando por todas essas coisas, ele não desistiu, ele não olhou para trás, ele não passou pela cabeça dele em deixar tudo. Não, ou voltar a ser um fariseu. Não, ele continuou, porque sempre ele estava cheio do Espírito Santo. Haja vista, quando ele e Silas estavam presos lá na Macedônia, num calabouço, eles estavam adorando, eles estavam louvando, eles estavam buscando a face de Deus, e diz que à meia-noite houve um terremoto, e arrebentaram os grilhões, arrebentaram as celas onde eles estavam, foram soltas todas as amarras deles, e ali eles puderam pregar o evangelho na Macedônia, e foi tremendo, amados. Não é porque eles estavam no calabouço que eles deixaram de estarem cheios do Espírito Santo, eles continuaram cheios do Espírito Santo. Esteja o que você esteja passando, eu vou te dizer uma coisa: tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Pode começar um sofrimento, uma luta, uma prova, mas tem tempo para acabar isso. Entenda, quando você estiver passando, continue cheio do Espírito Santo e buscando a Deus. Amém, amados? É verdade. Haja visto o sofrimento de Jó. Começou, mas teve um tempo para terminar. E quando terminou, o que aconteceu com ele? Deus estava provando ele. Usando o diabo para provar ele. Deus já sabia o fim de Jó. O que ia acontecer lá na frente. Não é tremendo isso? Deus é tremendo, amados. Não se esqueça disso. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já disse que vai fazer, e vai cumprir em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso aí é bom, esse negócio. Esse para mim acho que é o versículo mais importante aqui. Ou não sabeis que o nosso corpo, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ok, um dia você decidiu entregar a tua vida a Cristo. Estava dizendo. E depois que entregou, você já pôde ser batizado no Espírito Santo. Amém? Mesmo que, por exemplo, não tivesse sido batizado nas águas, mas já poderia ser batizado no Espírito Santo, porque aconteceu isso com muita gente, a Bíblia está cheia de exemplos desse tipo. Então, você entregou a tua vida a Cristo, foi batizado no Espírito Santo. Amém, amados? Amém. A partir dali, você não foi mais de você mesmo. Você, de corpo, mente e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. Passou a ser do Espírito Santo. Porque diz lá que você passou a ser santuário. Santuário é morada. Diga, santuário, é morada de Deus. Então, é simples entender. Você passou a ser morada de Deus. Se você passou a ser morada de Deus, significa que Ele recebeu de você a liberdade, a concessão para estar em todos os âmbitos da tua vida. Seja mente,
seja corpo, seja o próprio Espírito, todos os lugares. Então, vou te dar exemplo de uma casa. Você tem uma casa. O Espírito Santo está lá. Aí você diz, Espírito Santo, pode entrar na sala. Pode entrar na sala de jantar, na sala de estar. Pode entrar na cozinha, na copa. Pode entrar na churrasqueira. Pode entrar naquele quarto, não. Você não pode. Lá naquele outro quarto onde nós dormimos, também não, você não pode entrar lá. Toalete você não pode. Então você está vetando a entrada do Espírito Santo em alguns lugares. Então, você está dizendo que você não é dele. Você é alguma coisa dele, mas não é tudo dele. Agora, ele te comprou totalmente. Cristo te comprou totalmente. Comprou tua alma, comprou teu corpo, comprou teu espírito. Então, o que você está fazendo com isso? Se é dele, é dele. Então, se é dele, você dá a concessão para ele estar em todos os lugares e momentos da sua vida. Porque, amados, você ser guiado pelo Espírito Santo é diferente do que você ser guiado por você mesmo. De quantas enrascadas o Espírito Santo já não nos tirou. O Espírito Santo é agora. Faz isso, faz aquilo. Por exemplo, quando eu fui pregar lá na casa do rapaz. Olha, é por aí. Começa a falar do reino espiritual para ele. Falando do reino espiritual, o Espírito Santo me mostrou os ciclos. E quando ele mostrou os ciclos, eu pude começar e abrir o leque para ele, comecei a mostrar e falar de Cristo para ele. Olha como ele é estrategista. Ele é o estrategista dos estrategistas para qualquer situação, porque ele é Deus, ele é o Deus da tua vida, é ele que toma conta de você, então é ele que te governa, então ele é o teu dono. Então ele precisa comandar, é melhor ele comandar do que você mesmo. Agora, quando ele te comanda, significa que a tua mente é dele. Então ele vai imputar muitos pensamentos dos céus na sua vida e você vai ser guiado, dirigido. Não é tremendo? Toma a nossa mente para ti. Por isso que Paulo falou, mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Olha só o que fala, lá em 1 Coríntios 2. Mas nós temos a mente de Cristo. Ele está dizendo assim, como a minha mente é de Cristo, eu sou instruído por ele. A minha mente é instruída por ele. Então eu sei responder as questões. Eu sei mesmo quando eu sou confrontado, eu sei como Jesus foi confrontado muitas e muitas vezes, vocês sabem disso. É só abrir os evangelhos, você vai ver quantas vezes ele foi confrontado. Os fariseus vinham lá 24 horas confrontando Jesus para ver se pegavam em alguma coisa, mas cada palavra, cada resposta era um tiro na testa deles, amados. Eles não conseguiram pegar Jesus em nada. Agora, se nós temos a mente de Cristo. Então, por isso que você precisa conhecer isso. Esse é o teu manual. Por isso que nós dissemos no começo, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Mas para saber disso, você precisa se inteirar disso. E o Espírito Santo aí vai te comandar com mais liberdade, porque você vai estar conhecendo ele, vai te guiar na palavra, como ele me guiou lá e como ele guia em muitas situações. Não é só lá, não é que eu estou falando só aquele exemplo. São muitos exemplos. Muitos exemplos. Porque a gente está diariamente aconselhando pessoas, orando por pessoas, ministrando pessoas. Então, o Espírito Santo está nos dirigindo. Mas se eu não conheço a palavra, como é que ele vai te dirigir? Se eu não conheço o próprio manual dele, que ele nos deu, como é que ele vai poder guiar? Ele vai poder guiar em alguma coisa, mas como toda a casa é dele, então nós precisamos ter o conhecimento aqui do que comanda a casa dele, é o Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Aleluia. Mas, querido, tem uma situação lá que muitos devem estar se perguntando, será que ele não vai falar sobre isso? Porque todas dormem. Mateus 25. Mateus 25. Versículo 5. Todas vão dormir. Nós estamos num tempo de uma sonolência. Por quê? Venceu o 70º ano. Está vencendo. Nós estamos entrando no 71º, 71. Estamos entrando numa fase louca aí. Louca. Por causa
toda a tecnologia de informática, tudo que está acontecendo. Hoje você sabe de tudo, através do celular ali, qualquer lugar qualquer lugar onde você estiver, qualquer hora do dia, tudo digitalizado. Hoje a tua vida é digital. Não, a tua vida é guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém. Mas entenda como isso é uma presa também ao mesmo tempo. E você está lá. E aí, muitas vezes você deixa de saber das coisas de Deus, do poder de Deus, onde você poderia estar se alimentando. Então, por isso que já há uma sonolência. E aqui diz assim: demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Todas. Todas. São todas. Porque não falou, tem uma lá que não dormiu, não, todas. Agora você deve estar, sai dessa, pastor. Quero ver se sai dessa. Todas dormiram. Mas eu vou te dar um exemplo em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Ok. Lucas 8, 22, 27. Uau. Vou chegar antes dele. Pá! Mas olha aqui, presta atenção nisso. Aconteceu que num daqueles dias em diante, né? Um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, ele disse: "Lhes passemos para o outro lado do lago", e partiram. Navegando ele, Jesus adormeceu. Estava cansado. Ok? Tinha trabalhado muito. De fato, tinha mesmo. Uma multidão lá. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, imagina no tempo aí que tiver o alerta. Chegando-se a ele, muita gente vai ficar apavorada, mas vocês não, hein? Amém, amados? Chegando-se a ele, despertaram, porque foi uma gritaria naquele barco. Foi uma gritaria mesmo. Dizendo: mestre, perecemos. Ele acordou. Ele se levantou, foi imediato a coisa. Se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e fez-se bonança. É o seguinte, ele foi acordado assim, sobressalto. Mestre, está morrendo. Agora, você é acordado muitas vezes de repente, o que será que você pensa na hora? Jesus foi acordado de repente. Ele poderia, agora que eu faço ou terra, ou mar, ou água, eu se jogo na água, ou me apego ao medo deles. Eu fico com medo, talvez eles estão todos apavorados, gritando. Não, ele estava tão ciente, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aquilo não pegou de surpresa. Quando você está cheio do Espírito Santo, nada te pega de surpresa. Ele repreendeu o vento e a tempestade na hora. Ele discerniu na hora, porque estava cheio da unção de Deus. Santo Deus, te repreendo, fúria da água e tempestade. Ele discerniu que era uma potestade na hora, amados. Isso foi tremendo. Porque ele estava cheio, mesmo que estivesse dormindo. Vai haver um cochilo aí, sim, mas as que estão cheias do Espírito Santo, elas vão discernir rápido e vão ver, e o próprio Senhor lá dos ares vai ver que ela está cheia de luz, que elas estão cheias do Espírito, porque quem vai conduzi-las até Jesus vai ser o Espírito Santo. Quem vai nos conduzir até Jesus vai ser o Espírito Santo. Se você vai estar cheio dele, você vai ter poder na sua vida para você ser glorificado e subir. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Amém. Essa mensagem vem aqui. Aleluia. Eu ia chamar os evangelistas, pastores, diáconos que vão participar. Amém. Presbíteros. Glória a Deus, profetas. Deus é maravilhoso. Jesus é bom. Nós sabemos que Jesus deixou como memorial isso. Fazei memória de mim todas as vezes em que comeres e beberdes desse cálice e comeres desse pão, até que eu volte.
E ele fala, não beberei mais do fruto da vide, até que isso aconteça no reino. Quando todos estivermos juntos, ele vai nos servir. Mas, apóstolo, como ele vai servir bilhões de pessoas? Não sei quanto vai ter, mas vamos supor que seja 2 bilhões de pessoas. Como é que ele vai servir? Acontece que Cristo não se multiplicou? Hoje ele não está em cada um? Isso foi o maior milagre de Deus, pelo poder da cruz. Então lá, assim, no mesmo instante que ele vai estar servindo aqui, ele vai estar na ponta servindo o outro. Amém, amados? Vai ser tremendo. Mas examine-se o homem a si mesmo, para que não participe indignamente da ceia. E seja réu do corpo e do sangue de Jesus. E Paulo alerta isso porque tem uma grande propriedade, um grande significado você poder participar, você vai estar renovando a aliança com ele, renovando entre nós também, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós temos uma aliança. O sangue de Jesus nos leva a ter essa aliança. Por isso que é um só corpo, é um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Se tiver acontecendo uma ceia lá na China, no lugar mais longínquo, nesse momento, porque lá é dia agora, né? Pode ser que esteja acontecendo uma ceia em um lugar lá. Nós estamos em comunhão com eles. É um só corpo. Nós somos irmãos deles. Temos aliança. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha ser vida dentro de nós, Senhor. Porque nós queremos exalar o bom perfume, queremos ser luz, Pai. Queremos ser uma lamparina acesa, Senhor, cheia do Teu azeite, para que nunca venha se apagar o pavio, Senhor, uma vez aceso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos renovar esta aliança, Pai. Que ao tomarmos, Pai, comermos o pão que é a Tua carne, que nossos olhos venham ser abertos, Deus, e nós venhamos discernir a Tua voz, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Papai. Apresentamos este pão, que no reino espiritual torna-se a Tua carne rasgada naquele calvário, por amor às nossas vidas. Venhamos ter sempre, Pai, o amor do Senhor em nossos corações, para que nós possamos olhar para os nossos irmãos com os Teus olhos e renovarmos com Ele a aliança que temos contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ele disse, esse cálice é o cálice do meu sangue que vai ser derramado por vós. É o cálice da nova aliança. Fazer isto todas as vezes em que beberdes e comerdes em memória de mim até que eu volte. Então nós estamos memorizando a obra que Ele fez por nós. É um amor que não tem medida, tudo que Ele passou. Então nós não podemos ultrajar isso. Nós pertencemos a esse sangue da aliança. Nós somos um só corpo. E eu declaro essa consagração agora. Nós vamos participar de fato do sangue da carne de Jesus no reino espiritual. Porque é algo poderoso e forte para nós. Essa renovação de aliança. Em nome de Jesus. Amém. Como estamos em poucos, venham se servir do fundo para frente. Amém? Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Como tu, não há outro como tu,
não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Está preparado aqui. O meu coração também. O único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu. Aleluia, vamos participar? Obrigado, Jesus. Aleluia! Uou! Ele ressuscitou. Ele é aquele que vive eternidade a eternidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Redentor que vive. Aleluia! Vem, Jesus! Vem! Vem, Jesus! Vem! Vem hoje! Vem hoje, Jesus! Não há outro como tu, não há outro como tu.
Glória a Deus. Quem quer ser curado de alguma coisa, vem aqui correndo. O dor, tá com dor? Todo vírus, todo mal, saia dela agora. Em nome de Jesus. Receba o renovo do Espírito Santo nas suas vias respiratórias, garganta, ouvidos. Em nome de Jesus. Receba a unção de Deus. Xalabacarabá. Como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Eu repreendo essa dor, esse mal-estar. Não há outro como Todo mal, seja cálculo renal, seja o que for, seja anulado este mal agora nas suas costas aí do lado direito, só do lado direito. Deste lado direito pode sair aí, daí todo mal agora. Eu ordeno. Em nome de Jesus. Espírito Santo, renova ela. Quer entregar a sua vida a Cristo? Peraí. Vai ter uma entrega aqui. Eu vou orar por você e você vai repetir, tá? Amém, Elaine? Deus vai fazer tudo novo na sua vida. O que Ele promete, Ele cumpre. Porque não é palavra de homem, é palavra do próprio Deus. E a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Amém? Ele é cumpridor da sua palavra. Ele vela sobre a palavra, sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Jesus morreu na cruz por você. Para levar os seus pecados. Para levar todas as maldições e pragas que tinham vindo sobre a tua vida. Ele levou. Pelas feridas de Jesus você foi curado. O sangue de Jesus te purifica de todo mal. Mas para que isso se concretizasse, Ele ressuscitou o terceiro dia. E cumpriu todo o propósito. Amém? Vamos orar? Diga comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu ouvi a sua palavra hoje. eu ouvi sua palavra hoje. E sei que o Senhor está com pressa. E sei que o Senhor está com pressa. O Senhor tem pressa de me restaurar. O Senhor tem pressa de me restaurar, De me libertar. de me libertar De fazer de mim uma nova criatura. e fazer de mim uma nova criatura. Eu peço que o Senhor entre na minha vida. Eu peço que o Senhor entre na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, Porque Tu és o único que pode me salvar. porque Tu és o único que pode me salvar, Me libertar. me libertar. Me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, De todos os caminhos onde eu andei. de todos os caminhos que eu andei. Que a minha vida esteja nas Tuas mãos a partir de hoje. Que a minha vida esteja em Suas mãos a partir de O hoje. sangue Que Teu sangue me purifica de me purifique de todos os pecados. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da no livro da vida. Tu ressuscitaste ao terceiro dia, Tu ressuscitaste ao terceiro dia, para que eu tivesse uma nova vida. para que eu tivesse uma nova vida. Eu recebo hoje. Eu recebo hoje Quero andar sobre a Sua palavra. e quero andar sobre Tua palavra. Me liberta. Me liberta, Restaura. me restaura, Me cura de me cura de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Espírito de Deus. Alabaçori andarabacai. Recotobocoma ligeribigai. Espírito de Deus. Agora renova Elaine. Renova
Espírito de glória, renova ela, Senhor, em nome de Jesus. Lamassuri canta, labababaere becai. Porque o Senhor é o único que pode salvar. O Senhor é o único que pode libertar. O Senhor comprou a vida dela, da Elaine também, pelo poder precioso do seu sangue. Ela é lavada e remida hoje pelo poder do teu sangue, Jesus, para se tornar uma nova pessoa. E eu creio que o Senhor vai restituir a área familiar dela, vai restaurar e vai levantar esses muros, em nome de Jesus. Cadê a dor? Ah, cadê a dor? Não tem. Seja bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda. Nós vamos cuidar de você aqui. Amém, irmãos. Aleluia. É uma vida que Deus ama, preciosa. E nós também a amamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os dias da minha vida. Eu repreendo todo o mal que vem na sua coluna, nas suas costas, nos nervos, seja ciático, seja lombar. Eu repreendo todo mal, todo mal vai saindo daí agora. Toda dor, todo incômodo, todo desvio de coluna, vai coluna sendo agora alinhada da primeira à última vértebra, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, recalabaxê, Espírito Santo, renova a vida da dona. Nós adoramos aquele que faz todos os seus milagres. Da dona Ivanice, da vó Ivanice, renova ela, Espírito Santo. Dona Ivanice, receba a unção, renovo do Espírito Santo. Rica labassorionda robocoma nagaste. Rebanaste randebequeia, rabanasta rabacai. Aleluia. Aleluia. Nós somos teus Põe a mão. ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Cadê a dor? Cadê a dor, dona Ivanice? Saiu, doutor. Somos teus ministros. Olha, eu passei, quando eu vim aqui a semana passada, eu estava com eles sabem. O Senhor graças a Deus fez a obra. Passei a semana não todinha, foi, velho? Todinha, pois olha, pastor, quando eu cheguei aqui, quando eu entrei aqui, deu-me essa dor aqui, por aqui assim, aquela dor terrível, mas agora ela saiu. Vocês precisam vibrar mais. Opa! Olha, vocês não podem amolecer. Traz os doentes, traga os enfermos, traz os paralíticos, passa no cemitério, traga alguns mortos. Ou nos velórios, traga aí. Eles vão ressuscitar. Eu creio no avivamento. Amém? O que você tinha? Dor de cabeça? Dor, vai embora agora. Eu te anulo dor e todo mal que sobreveio em ti. Agora, hein? Toda renite, sinusite, seja o que for, sai de ti agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Renova, Espírito Santo, as vias respiratórias, adenoide. Agora renova, Senhor. Renova, Espírito Santo.
Recotobrocom de Gregoriana, Yere Baba, que Xerebantrobostubi canta Labaxerianda. Todo mal pode sair agora em nome de Jesus. Aleluia. Toca agora, Espírito Santo, e renova elas. Em nome de Jesus. Põe a mão. Cadê a dor? Acabou. Olha como eu tô respirando. Tá respirando normal, hein? Eu tava com o nariz todo entupido aqui. Eu tô todo dia fazendo oração, tomando remédio. Saiu, ó. Tô respirando normal. Ó. Dá pulo. Pula aí, pula aí. Pula aí, pessoal. Pula aí, pai. Ei! Tá emocionante. É o seguinte, Deus é real. Ela começou a respirar normal. Não tem mais dor. Nunca mais eu tive dor no braço. Há umas 2, 3 semanas atrás, o senhor orou com dor, que eu tava com dor no braço. Eu não tive mais dor no braço. Eu me sinto muito bem. É assim que eu me sinto. Então, estou falando, traga os doentes. Amém? Pode trazer os doentes. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É a nossa casa. Na sua presença. É aqui que eu me sinto muito bem. Amados, nós não podemos achar normal e sermos estátua. Né? Como tem aquela brincadeira, estátua, morto. Não, nós somos vivos. Nós precisamos vibrar porque isso é uma coisa que se multiplica. Podemos achar mais uma curinha. Não, traga os paralíticos que você vai ver. Amém? Glória a Deus. Rapidinho. Mulheres, amanhã tem um evento entre nós mulheres. Já temos 600 pessoas. Amém? Então vamos crer que toda... Aplauda o Senhor mesmo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então amanhã estejam orando, porque vai muitas pessoas que não conhecem o Senhor. Se você não fez a sua inscrição, tente fazer. Pastora Maristela disse que ia dar um jeito, né? Então, porque sempre o pessoal faz, né, as inscrições e às vezes alguém falta. Vamos crer que ninguém vai faltar. Amém? E não esqueçam de pegar a agenda da igreja. Eu estava olhando aqui, gente, tem um mês aqui de abril. Acho que é o mês do ano que mais tem aniversariante. Então, se o teu nome não está nas agendas do mês que você faz aniversário, é porque você não tem cadastro, não participou do GMC. Semana que vem teremos o GMC, gerando membros conhecedores. Conhecedores do quê? Da visão da igreja. Amém? Eu quero fazer pergunta para fazer uma sabatina, como diz o apóstolo. Qual é a visão da igreja? Olha. Reforma. Ministério de Reforma. Amém? E nós estamos vivendo um novo tempo dessa visão. Qual que é? Portal 70. É isso aí. Amém. Então, venham participar do GMC, se você não participou. Preencher sua ficha. Se faz muito tempo que você preencheu sua ficha, é o momento. Dê o seu nome ali atrás. Os presbíteros, Robéria e Valdir vão estar ligando para você para confirmar domingo que vem. Amém? É sempre o segundo domingo do mês. E aí você participando, se você não tem o livro da visão, que é Reforma Espiritual, é o momento de você ganhar este livro que foi escrito pelo apóstolo há muitos anos. Amém? Eu creio que é isso. Deus abençoe e tenha uma semana de vitória. Amém, amados? Tenham as experiências essa semana, em nome de Jesus. Que você viva cheio do Espírito Santo de Deus. Busque, não deixe de buscar.
Não busca um dia, depois fica 10 sem buscar, não. Não deixe isso arrefecer, não deixe isso amolecer na sua vida. Busque mesmo, porque a rotina, esse círculo vicioso é terrível. Mas você vai driblar esse círculo vicioso. Amém, amado? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida imensamente. Até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Na agenda, aleluia. Nós temos lá a venda do mousse de maracujá a R$13, toda a verba, se você quiser pagar mais como uma oferta, passa lá, todas as verbas vão ser destinadas para a nossa comissão da mudança. Amém, irmãos? Foi um sucesso o pudim do Isaías, quinta-feira. Hoje também, na hora, teve gente que teve a encomenda de um pudim inteiro. Então, traga. Se você sabe fazer alguma coisa, traga para nós vendermos na nossa cantina. Incentive as crianças, vocês que trabalham, tomam refrigerante, traga, amasse as latinhas ou traga simplesmente o lacre, que nós vamos incentivar as crianças a participar também, trazendo. Porque não sei se vocês sabem que o lacre, se você encher uma garrafa PET, dá em torno de R$120, não é isso? Mais ou menos isso. Amém? Então, tragam os lacres da latinha, se você não puder trazer a latinha. E também 1 quilo de latinha, que dá em torno de 63 ou 62 latinhas, sai a R$4,20. Então, vamos incentivar as crianças a fazerem isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais algum recado? Acho que não, né? Ah, tem sim, da CQ. Se você tem o seu sábado livre a semana que vem, vamos participar do Missões Urbana. Lá no CQ vai ter a maquiagem. É isso, Kelly? Olha lá, maquiagem, olha lá. Workshop de maquiagem. Então, é um momento de você estar participando, abraçando as crianças, aquelas famílias daquele lugar. Amém? Faça alguma coisa para o Senhor, porque você renovou a aliança. Não é só simplesmente para dizer que você é um cristão, mas para que você possa ir e fazer o cumprimento e o propósito do Senhor na sua vida se cumprir. Amém? Deus abençoe. Uma semana de vitória.